Fala, galera! Beleza? Prontos para mais uma imersão aqui no The Deep Dive. Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de um cara que começou vendendo livros online. E, bem, acho que todo mundo já sabe o final dessa história, né? Jeff Bezos e a ascensão meteórica da Amazon. A gente vai desvendar as origens dessa gigante do e-commerce e os perrengues que eles enfrentaram no comecinho. Aqueles primeiros passos, né, antes dos bilhões. Exatamente. E para nos guiar nessa viagem no tempo, nosso mapa da mina vai ser o livro Jeff Bezos e Amazon, a loja de tudo. Uma baita biografia recheada de detalhes. É isso aí. E qual a nossa missão nessa imersão? A gente quer desvendar os momentos cruciais, as sacadas geniais, os que transformaram a Amazon desde a garagem até virar esse império. E mostrar pra galera que tá nos ouvindo que por trás de todo grande sucesso tem muito suor, muito trabalho duro, muita história pra contar. É isso aí. Queremos que vocês terminem essa imersão com a cabeça borbulhando de ideias. Inspirados pra botar a mão na massa e correr atrás dos seus sonhos. E olha, já no berço a gente já via que o Bezos não era um bebê comum. Pois é, desde pequeno ele já dava os sinais de que ia longe. Antes de virar esse nome onipresente, antes da fortuna, dos foguetes, de tudo, já rolavam umas histórias curiosas nos anos 70 lá no Texas. Texas anos 70, que vibe. E lembra aqueles filmes com cowboys e rodeios? Mas conta aí, que história é essa? Tem a ver com uma mulher chamada Julie Ray, que trabalhava com publicidade e ficou fascinada por um programa para crianças superdotadas. O filho dela participava desse programa chamado Vanguard, que colocava a criatividade e a inovação no centro de tudo. Uau, tipo uma escola para pequenos gênios. É isso aí. A Julie ficou tão empolgada com o programa que resolveu escrever um livro sobre ele. E é nesse caldeirão de mentes brilhantes que surge o pequeno Tim, que a gente conhece hoje como Jeff Bezos. Exatamente. E ele já dava um show de inteligência desde cedo. Parece que ele já tinha aquela veia analítica, aquele jeitinho peculiar de enxergar o mundo, né? Totalmente. Ele era um observador nato, sempre questionando tudo, buscando entender como as coisas funcionavam. Tem um caso bem engraçado, se não me engano, que mostra bem essa característica dele. Até assim. Me lembro bem dessa história. Para colocar em prática o que ele estava aprendendo nas aulas de estatística, o mini Bezos, com seus 10 anos de idade, bolou nada mais, nada menos que uma pesquisa para avaliar os professores da sexta série. Caramba, uma pesquisa? Sério. Sério. Mas não era tipo um concurso de popularidade, sabe? Ele queria ir além, queria entender a fundo os métodos de ensino de cada professor. Que mente brilhante. Ele aplicou a pesquisa com os alunos, compilou todos os dados, fez gráficos, tabelas. Imagina a cara dos professores recebendo um relatório de desempenho feito por um aluno da quinta série. Sensacional. Já dava para ver que o Bezos tinha uma mente inquieta, uma série de conhecimento fora do comum. E o mais legal é que a história da Julie Ray e do Bezos se cruzam novamente anos depois de um jeito totalmente inesperado. Verdade. É tipo um plot twist de filme. Mais de 30 anos se passaram e a Julie encontrou uma cópia do seu próprio livro numa biblioteca pública lá em Houston. Que coincidência. E por acaso, ela conseguiu o contato da Julie Ray original, que hoje trabalha com planejamento ambiental no Texas. Que legal. E qual foi a reação da autora ao saber que aquele menininho superdotado tinha se tornado o todo-poderoso da Amazon? Ela diz que acompanhou a trajetória dele com muita admiração, mas sem nenhuma surpresa. Para ela, o sucesso do Bezos era apenas uma questão de tempo. As habilidades dele já eram evidentes desde a infância. E ela viu o programa Vanguard como um catalisador que ajudou a lapidar esse talento nato. É incrível como o futuro já estava ali meio que desenhado, né? Mas dando um salto na história, a ascensão de empresas gigantescas como a Amazon sempre levanta aquela discussão sobre o poder das grandes corporações, né? Sim, com certeza. É um tema que gera muita polêmica, principalmente nos Estados Unidos. Até onde esse poder é saudável? Qual o impacto disso na sociedade? Essa desconfiança em relação ao poder das grandes empresas não é algo novo, não surgiu com a Amazon. Se a gente olhar para o passado, vai ver que o Walmart, a Sears, a Woolworths, até supermercados antigos como o A&P, também causaram um certo alvoroço quando estavam crescendo. É verdade, a gente adora a praticidade, os preços baixos, a variedade de produtos que essas empresas oferecem, mas ao mesmo tempo fica aquela preocupação com os pequenos negócios, com a perda da identidade local, né? É um dilema, né? De um lado, a gente quer ter acesso a produtos e serviços de qualidade a preços acessíveis. Do outro, a gente quer preservar os pequenos comércios, a economia local. É tipo Davi contra Golias, só que o Golias tem uns descontos bem tentadores. É verdade. Mas mudando um pouco de assunto, vamos falar do próprio Bezos e da cultura que ele construiu na Amazon. Os bastidores da Amazon dizem que a sede deles em Seattle não tem nada de extravagante, né? Tipo, por fora parece um prédio normal, sem ostentação. Exato, bem discreto. Mas por dentro, a história é outra. Conta aí, quais as esquisitices do PG da Amazon? No The One Worth, que é o prédio principal,
Logo na entrada você se depara com aquele logo sorridente da Amazon, super icônico. Clássico. E do lado da recepção, acredite se quiser, tem uma tigela de biscoitos para os cachorros dos funcionários. Sério, que Mas é uma baita exceção numa empresa que cobra até pelo estacionamento e pelo cafezinho, né? verdade. E perto dos elevadores tem aquela plaquinha enigmática. CEO filósofo. Pois é, já dá pra ter essa ideia do senso de humor peculiar do Bezos. E aí você entra nas salas de reunião e se depara com mesas feitas de porta. Mesas feitas de portas, que bizarro. É meio que um símbolo da filosofia faça você mesmo, da cultura de economia e simplicidade que o Bezos pregava. Uma lembrança constante de que a Amazon começou do zero, né? Sem luxo, sem frescura. É isso aí. E falando em transformações, a gente não pode deixar de comentar a mudança radical do próprio Bezos ao longo dos anos, né? Verdade. Ele era aquele cara meio gordinho, de cabelo comprido e óculos fundo de garrafa no começo dos anos 2000. E hoje em dia ele tá com um shape cerado de atleta, careca. Com uma postura imponente. Uma metamorfose e tanto. Parece que ele fez um upgrade junto com a Amazon. É uma boa analogia. E a decisão de raspar a cabeça foi inspirada no Capitão Picard, de Star Trek. Olha só. Um nerd assumido. Total, ele é fã de carteirinha de Star Trek. E a risada dele, né? Dispensa apresentações. Impossível não reconhecer. Aquela gargalhada que mais parece um rugido, né? Já virou meme na internet. Girou. E o mais curioso é que ninguém na família dele parece ter essa mesma habilidade vocal. É um mistério da genética. Mas quem trabalha com ele descreve um cara com uma energia contagiante, focado, que prefere subir escadas correndo do que pegar o elevador. E que odeia perder tempo com conversas fúteis. E os famosos jefismos, né? Aquelas frases de efeito que ele adora repetir. Que viravam mantras dentro da Amazon. Tipo, obsessão pelo cliente, invenção relentless de um. Mas por trás de todas essas peculiaridades, o Bezos sempre fez questão de enfatizar que o sucesso da Amazon não foi um conto de fadas, não teve um momento eureka mágico. Não foi da noite pro dia. Ele sempre disse que a jornada foi caótica, cheia de erros e aprendizados, e que tentar simplificar a história em uma narrativa bonitinha seria ignorar a complexidade real da inovação. Faz todo sentido. E antes de criar a Amazon, o Bezos teve uma experiência marcante na D-Shaw, uma empresa do mercado financeiro. Sim, essa passagem foi crucial para moldar a visão de negócios dele. Parece que lá ele aprendeu a ter disciplina, a ser metódico, a usar dados para tomar decisões. Com certeza. O David Shaw, fundador da D-Shaw, era um cara super rigoroso na gestão. Tipo um professor linha dura. Total. Ele tinha umas manias bem específicas, tipo, obrigar todo mundo a escrever o nome da empresa com a grafia exata, D-Shaw com os pontos e tudo, e a missão da empresa. Todo mundo tinha que saber de cor e salteado na ordem certinha das palavras. Nossa, que rígido. E qualquer nova ideia de negócio tinha que passar por uma bateria de testes científicos e estatísticos super rigorosos. Parece um ambiente bem diferente daquela vibe startup descolada que a gente imagina, né? Totalmente. Mas foi nesse ambiente que o Bezos desenvolveu muitas das qualidades que o levaram ao sucesso na Amazon. A disciplina, a organização, a mania de anotar tudo em seus caderninhos, a capacidade de abandonar ideias que não estavam funcionando e a paixão por inovação. Tem a risada, Ué. claro. Essa nunca abandonou. E apesar dessa gestão super controladora, o clima na D-Shaw era bem informal, pelo menos na aparência. A galera se vestia como queria e a hierarquia era mais horizontal, tipo uma startup do Vale do Silício. E o Bezos se sentia em casa nesse ambiente, né? Parece que ele adorava a ideia de trabalhar sem parar, tanto que tinha um saco de dormir no escritório. Verdade. Ele era um workaholic de carteirinha. E o processo seletivo da D-Shaw também era bem peculiar. Ah, conta aí. Como era para entrar nesse clube do bolinho? Só quando é uma visionata da nata. Gente com notas altíssimas, currículos impecáveis. E aí os candidatos passavam por um dia inteiro de entrevistas exaustivas, com perguntas que não tinham nada a ver com o trabalho, tipo, quantas máquinas de fax existem nos Estados Unidos? Que doideira. Pra que saber isso? O objetivo era testar o raciocínio lógico dos candidatos, a capacidade de resolver problemas complexos, de pensar fora da caixa. E no final, rolava uma reunião com a diretoria para avaliar cada candidato. Aprovado, reprovado, talvez. E se alguém falasse talvez, já era um sinal de alerta, né? Exatamente, era um processo super rigoroso. E apesar de a D-Shaw ser um ambiente cheio de gente brilhante, a maioria era bem introvertida, o Bezos era uma exceção. Ele era extrovertido da turma. Totalmente. No teste Myers-Briggs, ele era o cara menos introvertido de todos. Era a personificação da extroversão naquele grupo. Interessante. E ele já demonstrava liderança desde cedo, né? Sim,
Ele comandara a equipe de negociação de opções lá em Chicago e liderou a entrada da empresa no third market, que era o mercado de ações fora da bolsa tradicional. E a D. Shaw já estava antenada no poder da internet antes de todo mundo, né? Totalmente. Eles usavam estações de trabalho da ação com acesso à internet e ferramentas de rede que eram super avançadas para a época. E foram das primeiras empresas de Wall Street a registrar um domínio online, o dshaw.com, lá em 1992. Enquanto a maioria das empresas ainda estava engateando no mundo digital, eles já estavam correndo. E foi nesse contexto que surgiu a ideia da loja de tudo, o embrião da Amazon. Aquele estalo de por que não vender tudo online? Exatamente. O Shaw e o Bezos tiveram várias conversas sobre essa ideia de criar um intermediário virtual que venderia todo tipo de produto para o mundo todo usando a internet. Ou o grande diferencial, as avaliações dos clientes. Bingo! Era uma ideia revolucionária para a época. Mas aí o Bezos percebeu que essa loja de tudo nunca seria realmente dele se ele continuasse trabalhando para os outros. Ele precisava voar solo, né? Exatamente. E ele decidiu dar o salto. Teve uma conversa decisiva com o David Shaw no Central Park, onde eles discutiram os riscos e as recompensas de empreender. Uma conversa que mudou o rumo da história. E o Shaw, que também tinha se aventurado no mundo dos negócios, entendeu a ambição do Bezos, mas deu um aviso. A D. Shaw pode virar sua concorrente no futuro. Tipo um se cuida, garoto. É, tipo isso. E aí o Bezos começou a planejar a sua saída da D. Shaw, deu uma festa de despedida pra galera pra assistir ao último episódio de Star Trek, The Next Generation. O cara é fã de carteirinha mesmo. E depois voou pra Califórnia pra encontrar alguns programadores. Ele conseguiu convencer o Shel Kafano, veterano do Vale do Silício, a embarcar na ideia. E por que Seattle? Eles estavam procurando um lugar para montar a empresa e chegaram a considerar a Califórnia. Mas aí o Bezos descobriu uma decisão da Suprema Corte sobre impostos de vendas que o fez mudar de ideia. Ah, jogada de mestre para escapar dos impostos. Exatamente. A lei dizia que as empresas online não precisavam cobrar impostos em estados onde não tivessem presença física. E Seattle tinha várias vantagens. Era um polo tecnológico em ascensão, tinha uma população relativamente pequena, ficava perto da Ingram, que era uma grande distribuidora de livros, e ainda tinha o apoio de um cara chamado Nick Hanauer, um empreendedor local. E a saga da escolha do nome da empresa? Teve cada ideia maluca. Pois é. Primeiro foi Cadabra Inc., que soava meio sinistro, e as pessoas confundiam com cadáver no telefone. Aí viram outras sugestões, tipo makeitso.com, inspirado em Star Trek, e relentless.com, que ele acabou registrando e que até hoje redireciona para a Amazon. Que persistência! Mas a ideia do nome Amazon veio de uma busca aleatória no dicionário. Ele queria um nome que começasse com A para aparecer no topo das listas, e Amazon representava o maior rio do mundo, a vastidão, a abundância. E ele registrou o domínio Amazon.com em novembro de 1994, super empolgado com a nova marca. E o resto, como dizem, é história. E a história começou numa garagem em Bellevue, um clássico do Vale do Silício, né? A Apple, a HP, a Microsoft. Todas começaram em garagem. É magia da garagem. E o Shel Kafan foi um dos primeiros funcionários, trazendo sua experiência em tecnologia e sua paixão pelo Whole Earth Catalog, uma espécie de bíblia hippie da época. E logo depois chegou Paul Davis, outro programador fera. E os três começaram a construir o site da Amazon naquela garagem com uns servidores que faziam a luz da casa piscar sem parar. Era uma operação totalmente improvisada, né? Totalmente. E depois eles se mudaram para um escritório minúsculo em cima de uma loja de pisos, e o primeiro centro de distribuição era um porão apertado que eles chamavam de Sonic Jungle. E em julho de 1995, a Amazon finalmente abriu suas portas virtuais para o mundo. E a primeira compra no site, acredite se quiser, foi um livro de ciência escrito por um amigo do Kafan. Que legal. Uma venda histórica. E o site era bem simples, mas já tinha o essencial. Cainho de compras virtual, sistema de pagamento seguro. Que na época era uma baita novidade. Ninguém confiava em colocar os dados do cartão de crédito na internet. E um sistema de busca bem rudimentar, conectado a um banco de dados chamado Books in Print, que listava todos os livros disponíveis no mercado americano. E como era a logística? No começo era tudo na raça. Eles embalavam os pedidos no chão da garagem, usando papelão autoadesivo, que dava um trabalhão danado. Aí o Nicholas Lovejoy, que trabalhava meio período na empresa, teve a brilhante ideia de usar mesas para embalar os livros. Uma sacada que parece óbvia hoje em dia, né? Totalmente. Mas que na época fez toda a diferença. E o Bezos, desde o início, era obcecado por contratar os melhores talentos. Ele queria construir uma equipe de elite, com gente super inteligente e motivada. Ele costumava perguntar a nota dos candidatos no SAT, que é o vestibular americano, para ter uma ideia do potencial intelectual deles. E nas entrevistas ele fazia umas perguntas bem inusitadas, tipo, quantos postos de gasolina existem nos Estados Unidos? Para ter a criatividade, o raciocínio lógico. Exatamente. Ele queria ver como os candidatos se saíam diante de problemas complexos.
E quando alguém dizia que a Amazon oferecia 1,5 milhão de livros, ele corrigia. Ainda não oferecemos nenhum livro. Ele já pensava grande desde o começo, né? Totalmente. Ele tinha uma visão de crescimento exponencial, de que a Amazon seria muito mais do que uma livraria online. E logo no primeiro mês de vida, a Amazon já estava vendendo para todos os estados americanos e para mais de 45 países. O sucesso foi meteórico. O Yahoo até entrou em contato perguntando se a Amazon queria ser listada no site deles. Mas o crescimento acelerado também trouxe muitos desafios. O número de pedidos aumentou drasticamente, o caos se instalou. Aquele caos gostoso de startup, né? Mas com uma dose extra de adrenalina. O Bezos insistiu em implementar uma política de devolução de 30 dias, o que era inédito na época. Uma jogada arriscada. E os processos internos ainda não estavam preparados para lidar com essa demanda. A empresa vivia no limite do cheque especial, os funcionários viravam noites trabalhando. Teve até aquela história do Bezos tomando leite azedo sem perceber de tão cansado que estava. Os primeiros anos foram uma verdadeira maratona. E para conseguir capital para expandir, o Bezos começou a fazer apresentações para investidores em potencial na casa de um amigo em Mercer Island. Ele tinha uma fé inabalável no potencial da Amazon. Chegou a dizer que estava fazendo o trabalho de Deus. Mas nem todo mundo compartilhava do mesmo entusiasmo. Muita gente duvidava que ele conseguiria transformar aquela ideia maluca em um negócio de sucesso. E o Nicholas Lovejoy, que trabalhava meio período na empresa, teve que implorar para ser contratado em tempo integral. O Bezos parecia ter uma aversão a contratos de trabalho tradicionais. Ele queria gente que estivesse disposta a se dedicar de corpo e alma à empresa. Uma cultura workaholic desde o início. Totalmente. E para acompanhar o volume de vendas, os programadores criaram um comando no banco de dados para monitorar o número de pedidos por dia. Tipo um contador de vendas em tempo real. Eles ficavam obcecados por aqueles números, mas o Bezos acabou mandando eles pararem com aquilo porque estava sobrecarregando os servidores. Quando a Amazon bateu a marca de $5 mil em vendas em um único dia. O Bezos vetou a ideia de fazer uma festa para comemorar. Disse que ainda tinha muito trabalho pela frente. Foco no objetivo. No começo de 1996, a Amazon já precisava de um espaço maior e o Bezos era bem exigente na escolha do novo escritório. Ele já pensava grande, né? Sim, ele visitou vários lugares, mas sempre achava que eram pequenos demais. Ele já previa o crescimento exponencial da empresa. E com o primeiro $1 milhão de investimento, eles puderam melhorar a infraestrutura, contratar mais gente para o atendimento ao cliente, para o depósito para a equipe técnica. E o Bezos também começou a montar um time editorial para criar conteúdo original para o site. Tipo um Netflix dos livros. Exatamente. E a equipe do armazém nessa época era uma mistura de gente de todas as tribos. Tinha de tudo. Estudantes, artistas, viajantes, aventureiros. Uma verdadeira torre de Babel. E a rotina era intensa, todo mundo trabalhava muito para dar conta dos pedidos. O Christopher Smith, que trabalhou 14 anos na Amazon, lembra que os primeiros anos foram uma loucura. Era correria o tempo todo. Sim. E a Amazon cresceu rapidamente, chegando a quase 150 funcionários em tempo integral. O depósito se mudou para um galpão maior e a sede foi para um prédio antigo em Seattle, numa área meio decadente. E o Bezos era conhecido por ser pão duro, né? Era. Ele se recusou a dar vale transporte para os funcionários porque queria que eles usassem os próprios carros para ir trabalhar. Para economizar tempo e dinheiro, né? Essa era a justificativa. E o sistema de recomendação de livros, o Bookmatch, foi evoluindo, se tornando mais inteligente, mais personalizado. Usando algoritmos para prever os gostos dos clientes. E o Bezos via isso como um diferencial competitivo imbatível. E o Shelka Fan, um dos primeiros funcionários, teve um papel fundamental nessa evolução tecnológica. Ele era o guru da tecnologia na Amazon, o cara que traduzia a visão do Bezos em código. Mas ele começou a ficar incomodado com a chegada dos investidores e dos novos executivos. Ele sentia que estava perdendo o controle da empresa que ajudou a criar. E o Bezos tentou acalmá-lo, prometendo que o emprego dele estaria garantido pelo tempo que quisesse. Uma promessa que não durou muito tempo, né? Infelizmente não. E nessa época, o Bezos contratou um cara chamado Mark Breyer para ser o chefe de marketing. O que deu errado? O Breyer é um cara super experiente em marketing tradicional, mas ele não se adaptou à cultura da Amazon. Ele queria fazer campanhas publicitárias na TV, em revistas, coisas que o Bezos considerava um desperdício de dinheiro. O Bezos sempre foi um defensor do marketing boca a boca, né? Sim, ele acreditava que o melhor marketing era o produto em si, a experiência do cliente. E ele teve a chance de fazer um acordo com a Starbucks, que queria investir na Amazon. E por que ele recusou? A Starbucks queria 10% da empresa e um lugar no conselho,
o que daria a eles muito poder de decisão. O Bezos não queria abrir mão do controle da sua empresa. Exatamente. E ele estava certo, né? A Amazon se tornou muito maior do que a Starbucks. E a contratação da Joy Covey como diretora financeira. A Joy era uma figuraça, ela tinha uma história de vida incrível, superou muitos obstáculos para chegar onde chegou. Uma inspiração. Totalmente. E ela teve um papel fundamental na preparação da Amazon para IPO, abertura de capital na Bolsa de Valores. E teve aquele jantar épico com os donos da Barnes Noble, né? Foi um encontro tenso. Os caras da Barnes Noble chegaram de terno e gravata, meio que debochando da Amazon, mas ao mesmo tempo reconhecendo o potencial disruptivo da empresa. E o Bezos? Como reagiu? Ele manteve a calma, focado no seu objetivo. E para liderar o IPO, ele escolheu o Deutsche Bank e o Frank Quattroni, um banqueiro de investimento super famoso na época. A escolha estratégica. E a Joy Covey e o Bezos fizeram um roadshow para apresentar a Amazon para potenciais investidores. Mostrando o potencial da empresa, mesmo com os números no vermelho. E o Bezos odiou ter que ficar quieto durante o período de silêncio que antecede o IPO. Ele queria sair por aí divulgando a empresa, né? Ele era um vendedor nato. E em relação à concorrência com a Barnes Noble, o recado do Bezos era claro. Foco total no cliente e expansão para novas categorias de produtos. Diversificar para dominar. Exatamente. E no dia do IPO, em maio de 1997, o clima nos escritórios da Amazon era de um dia normal de trabalho. Sério, sem festa, sem comemoração. O Bezos queria manter o foco, evitar distrações. Mas depois, ele recompensou a equipe que trabalhou duro no IPO com um presentão. Tequila e um fim de semana em Los Cabos, no México. Merecido. E a Amazon continuou crescendo, contratando novos talentos e expandindo para novas áreas. O Rick Dalzell foi contratado para ser o diretor de TI, um cara fundamental para implementar a visão tecnológica do Bezos. E o Shel Kafan, um dos primeiros funcionários, foi meio que rebaixado para uma função mais consultiva. O que o deixou bem frustrado. Sim, ele se sentiu traído pelo Bezos. Mas Bazilos tentou compensar isso com uma viagem para o Havaí, que ele chamou de Celebration, em homenagem ao Shell. E as perguntas bizarras nas entrevistas continuavam, né? Ah, sim. Tipo, por que as tampas de bueiro são redondas? Pergunta que não quer calar. O Bezos queria gente que pensasse fora da caixa, que tivesse um raciocínio lógico afiado. E a Amazon começou a recrutar mais gente com formação em economia e administração para dar um suporte mais estratégico ao crescimento da empresa. E uma pesquisa interna mostrou que a maioria dos clientes não comprava mais livros na Amazon porque eles compravam poucos livros. Parece óbvio, né? Mas essa descoberta foi um divisor de águas para a Amazon. Fez o Bezos perceber que ele precisava ir além dos livros e expandir para outras categorias de produtos. E a Joy Covey sempre acreditou que essa era a intenção do Bezos desde o início. Dominar o mundo. Eles fizeram uma pesquisa para identificar as categorias mais promissoras. Música, filmes, software. E começaram com música e DVD. Uma escolha acertada. E o Bezos já sentia que o valor de mercado da Amazon não refletia o potencial da empresa. Ele achava que as ações estavam desvalorizadas. Totalmente. Ele dizia que o mundo ainda não entendia o que a Amazon se tornaria. E aí vieram os mega acordos com AOL, Yahoo, MSN e Excite para a Amazon ser a livraria online exclusiva deles. O Bezos pagou caro por esses acordos, mas eles foram cruciais para aumentar a visibilidade da Amazon e conquistar novos clientes. E a fama de pão duro do Bezos contrastava com os investimentos milionários que ele fazia em startups. Ele era um cara de extremos, Super econômico em algumas áreas, mas disposto a gastar fortunas em outras. Um visionário, né? Com certeza. E ele investiu em várias empresas que acabaram quebrando quando a bolha da internet estourou no começo dos anos 2000. Mas ele não se deixou abater pelas perdas. Ele sempre teve uma visão de longo prazo, sabia que os erros faziam parte do processo. E para dar conta do crescimento da Amazon, ele contratou o Jimmy Wright, um executivo experiente do Walmart, para construir uma infraestrutura de distribuição 10 vezes maior. O Wright tinha a missão de criar um sistema logístico que pudesse lidar com qualquer tipo de produto. Tudo, menos um porta-aviões, disse o Bezos. E eles tiveram que se virar nos 30 para dar conta da demanda na época do Natal. Teve a famosa operação Safe Santa, com todo mundo da empresa, do Bezos aos estagiários, trabalhando nos armazéns para embalar os pedidos. A força-tarefa natalina. E o Bezos não hesitava em tomar decisões drásticas para garantir o sucesso da empresa. Ele aprovou a construção de um novo centro de distribuição em Nevada em tempo recorde. E ele tinha pressa. Ele queria construir um império e nada o deteria. E os armazéns da Amazon foram se transformando em centros de distribuição super tecnológicos inspirados no modelo do Walmart. O Wright trouxe vários ex-colegas do Walmart para a Amazon para ajudar a implementar essa mudança.
E a Amazon também aprendeu uma lição importante com a tentativa fracassada de criar um site de leilões. Eles perceberam que não bastava ter um bom produto, era preciso ter uma comunidade engajada, um efeito de rede forte. O eBay já dominava esse mercado. E o Bezos, apesar de ser um workaholic, também tinha seus hobbies. Ele era um colecionador de raridades científicas e históricas. Chegou a comprar um esqueleto de urso das cavernas num leilão online. Ele tinha uns gostos peculiares. E ele também tinha umas ideias megalomaníacas, tipo o Projeto Alessandria, que era ter 2 cópias de cada livro já publicado no mundo, e o Projeto Fargo, que era ter uma cópia de cada produto já fabricado. Uau! Ele queria criar uma biblioteca e um museu universal. Ele sempre pensou grande. E a obsessão pela entrega rápida. Ele investiu na Cosmo.com, uma startup que prometia entregar qualquer coisa em Nova York em menos de 1 hora. Uma ideia visionária para a época, né? Ele acabou não dando certo. Mas a Amazon continua investindo em novas tecnologias e serviços para agilizar as entregas. E o Bezos teve um encontro histórico com os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, em 1928. Na época, o Google era apenas uma startup promissora. E o Bezos já sentiu o cheiro de sucesso. Ele sabia que a internet ia mudar o mundo e queria fazer parte dessa revolução. E em 1999, a Amazon decidiu entrar no mercado de brinquedos e eletrônicos. Uma decisão estratégica para aumentar a base de clientes e diversificar as fontes de receita. E para liderar a área de brinquedos, o Bezos contratou Harrison Miller, que não tinha nenhuma experiência no ramo. Ele seguia a filosofia de contratar atletas versáteis, capazes de se adaptar a qualquer desafio. E ele insistiu em comprar um estoque gigantesco de Furbies, aqueles bichinhos de pelúcia que eram febre na época. Contra a vontade da Joy Cove, que achava que era um investimento arriscado. E ela estava certa. Os Furbies foram um fracasso de vendas. Mas o Bezos aprendeu com os erros. E a venda de brinquedos e eletrônicos trouxe novos desafios logísticos para a Amazon. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.